boa tarde a todos. Meu nome é Alexandre e hoje eu vou falar para vocês sobre atualizações e direções futuras da ressonância magnética da próstata. Nós estamos aproveitando o Novembro Azul para falar desse assunto e também as últimas publicações recentes na literatura que trouxeram grandes novidades para esse assunto. Eu trabalho já há quase 20 anos com ressonância magnética da próstata, tanto em serviços particulares quanto para o SUS. E vamos fazer um histórico desse exame para entender por que nós estamos num ano muito importante para a ressonância magnética. Bom, como vocês podem ver nesse slide, esse exame começou de uma forma mais robusta nos anos 2000, no início dos anos 2000, mas, infelizmente, para que ele fosse feito, era necessário utilizar uma bobina endorretal, que é extremamente desconfortável para ser colocada no paciente e também demandava um tempo de exame muito maior, em torno de 50 minutos, para que fossem feitas todas as sequências, inclusive a espectroscopia, que durava cerca de 15, 17 minutos. Então, um exame demorado, desconfortável e muito complexo, muito trabalhoso de ser laudado. Já por volta de 2010, a tecnologia evoluiu e não houve mais a necessidade de se utilizar a bobina endorretal. Mas ainda o fato de ser um estudo multiparamétrico, de utilizar sequências T2 para anatomia, de difusão, a perfusão para avaliar no estudo dinâmico o in e o out do contraste, levava ainda 25 minutos e os laudos eram feitos de uma maneira mais desorganizada. Só mesmo em 2012, com a primeira versão do PIRADS, houve tanto a elaboração de critérios técnicos mínimos para a realização do exame e também para a elaboração de um laudo estruturado. Nessa época, com a evolução da tecnologia, já era possível fazer o exame em torno de 20 minutos. Por fim, na segunda versão do PIRADS, que saiu em 2015, o estudo dinâmico não precisava ser tão grande, porque deixou-se de avaliar o washout do contraste na próstata e precisando apenas avaliar o in, então diminuindo o tempo da sequência de perfusão. Com isso, a gente tem um exame bem feito em torno de 15, 17 minutos. E agora, no ano de 2018, a gente teve um update da segunda versão do PIRADS. Qual foi o principal critério incluído, além das sequências básicas multiparamétricas de T2, difusão e perfusão? Foi a adição de critérios como a densidade do PSA e de histórico familiar do câncer de próstata, para a gente avaliar a necessidade dele fazer uma biópsia ou não. Então, para a gente começar a ver os casos, eu defino o diagnóstico do câncer de próstata pela ressonância magnética como um tripé, em que cada parte é tão importante quanto a outra. No primeiro pilar, a gente tem a necessidade de um hardware e software específicos que obedeçam às características técnicas estabelecidas pelo PIRADS, como espessura de corte, como parâmetros de sequência, para que se consiga uma qualidade diagnóstica. Em segundo lugar, tão importante quanto o primeiro, está a necessidade de haver um radiologista experiente que faça um laudo estruturado, ou seja, que obedeça os critérios de diagnóstico estabelecidos pelo PIRADS e faça uma comunicação de uma forma mais objetiva e mais fácil do urologista entender o que está sendo descrito nesse laudo. Por último, e muito importante, eu acho que esse pilar da biópsia da próstata, da biópsia do achado do exame de ressonância. Porque não adianta nada você ter um hardware bom, um médico experiente laudando, com um laudo estruturado, e na hora de fazer a biópsia, essa área levantada como suspeita pela ressonância
não ser amostrada pela biópsia. Então, a biópsia com fusão das imagens da ressonância no ultrassom vem suprir esse déficit para você ter a precisão diagnóstica. Então, nesse ano de 2018, a gente tem como atualizações e controvérsias alguns itens importantes para a gente comentar. Eu vou falar para vocês de uma maneira mais clara o que nós vemos e o que nós perdemos em relação ao diagnóstico do câncer de próstata. Vamos falar da performance do PIRADS-2 na biópsia dirigida pela ressonância, dando como exemplos diversos trials clínicos que saíram e agora também na atualização da versão 2, as diretrizes da ressonância que vão sair no laudo estruturado para que esse paciente faça a biópsia, para que ela seja indicada num primeiro momento ou não. Em segundo lugar, a gente tem as controvérsias, assim, qual o próximo passo após uma ressonância multiparamétrica negativa? E se a gente deve fazer biópsia dirigida pela ressonância apenas na área levantada como suspeita na ressonância ou, além disso, deve ser complementada uma área, o restante da próstata de forma aleatória. Bom, falando do que nós vemos, a gente pode dizer que a ressonância tem a capacidade de visibilizar as lesões índex, que são as lesões já comprovadas por diversos estudos, que serão as responsáveis pelo prognóstico desse paciente em relação à perspectiva de recidiva do câncer ou de haver metástases. Então, principalmente lesões grandes, maiores do que 1 centímetro, de padrão não cribiforme, e aí vem uma parte a ser falada do padrão cribiforme, que por ele representar um arranjo celular com muitos buracos no meio, por isso o aspecto cribiforme, não é um tipo de câncer muito sensível à sequência de difusão. Bom, lesões no tipo de câncer menos agressivo, lesões Gleason 3+3, com um diâmetro entre 9 e 10 ml, vão ser mais facilmente diagnosticadas. E quando as lesões são maiores ou iguais a 3+4, você pode ver diâmetros menores de 7 a 8 milímetros. E agora o que nós perdemos? A gente sabe que a ressonância não é perfeita, não diagnostica 100% dos casos do câncer de próstata. Então, por exemplo, lesões pequenas, menores que 1 centímetro, a gente sabe que na maioria dos casos o câncer de próstata é multifocal, existe uma lesão índex e existem vários tumores esparsos pela glândula, mas esses tumores menores não são responsáveis pelo prognóstico dos pacientes. E a gente tem que entender que a ressonância, na maioria das vezes, subestima o tamanho do tumor. Tumores difusos, que não representem um nódulo, que estão esparsos pela glândula, também são mais difíceis de serem diagnosticados. Existe também duas áreas um pouco mais críticas. A zona de transição, se o tumor está no meio de nódulos de hiperplasia benigna, e os cornos anteriores da zona periférica. Mas, vamos aos números. Quais são os casos que a gente não detecta a lesão na ressonância e depois, nos estudos que fazem biópsias de saturação, eles acabam aparecendo? A gente tem os falsos positivos devido principalmente à prostatite e à atrofia prostática. Aqui a gente tem um exemplo no slide da prostatite granulomatosa. Vocês observem que na imagem da esquerda, na difusão, existe uma área de restrição de difusão e no slide da direita, na imagem T2, tem uma área de leve hipossinal. Em relação aos casos que a gente pode evitar a primeira biópsia, aí vem um lado importante da ressonância magnética. Esses estudos mostram que cerca de 30%, ou seja, 3 a cada 10 homens que pela suspeita clínica devido ao PSA elevado ou alguma alteração no toque retal, deixam de ser submetidos a uma biópsia quando fazem a ressonância magnética
por ter nenhuma área suspeita detectada. Agora, existe uma controvérsia que eu classifico com esses dois hashtags, diante de uma ressonância magnética multiparamétrica negativa. Hashtag do no harm ou hashtag miss no cancer. O que significa isso? Existe uma quantidade considerável de pacientes que têm o câncer indolente, o câncer clinicamente insignificativo. São pacientes que vão morrer com o câncer de próstata e não do câncer de próstata. Esses é melhor que não seja diagnosticado mesmo, porque serem submetidos a um procedimento agressivo, como uma prostatectomia, acrescenta risco deles ter incontinência urinária ou impotência. Então, nos casos em que a ressonância magnética é negativa para a presença de câncer, a gente tem mais ou menos a presença de Gleason maior ou igual a 7 em cerca de 20% desses pacientes. E quando você vai analisar essa série de estudos realizados desde 2014, você vê que essa taxa de Gleason maior ou igual a 7 está em torno, em média, de 7%. O que vem ajudar para a gente diagnosticar esses casos que a gente perde? É colocar a densidade do PSA como critério para diagnóstico. Ou seja, se você tem um PIRADS 1 ou 2 que são muito baixa ou baixa probabilidade de ter câncer clinicamente significativo, se você tem uma densidade de PSA maior do que 0,10, você eleva o valor preditivo negativo da ressonância para dizer se tem câncer ou não em 91%. E o que acontece com esses pacientes quando foram seguidos por 2 anos e foram submetidos à nova biópsia? Todos os pacientes, como a gente pode ver nesse slide, eles os que tiveram câncer detectados, nenhum deles tinha câncer fora do órgão, ou seja, todos eles puderam ser submetidos a tratamentos curativos sem que houvesse metástase ou extensão extracapsular. Só que os guidelines atuais, a maioria deles ainda não chegou nesse tipo de indicação de se fazer a ressonância magnética antes da biópsia da próstata. A gente tem as associações europeia e americana de urologia, ainda sem essa recomendação, mas a gente já tem um consenso no Reino Unido de se utilizar a ressonância antes de uma primeira biópsia e agora a avaliação do comitê do PIRADS. Então, resumindo, quais são as diretrizes dessa atualização do PIRADS? De diferente, quando você tem um paciente com PIRADS 1 ou 2, se ele tiver densidade de PSA maior que 0,10 ou antecedente familiar positivo, ele deve ser submetido à biópsia sistemática sem a área definida. E a partir do PIRADS 3, todos vão para a biópsia. Então, quais são os benefícios da gente trabalhar dessa maneira? Você tem um número reduzido, 30% a menos de pacientes sendo biopsiados, tem uma redução no diagnóstico da doença indolente e tem uma maior precisão na determinação do grau tumoral. Você tem pacientes que precisam de tratamento agressivo e naquele momento ele vai ser diagnosticado e um menor número de fragmentos de outras partes normais da próstata. Então, para isso, é necessário, como a gente vê nesse slide, a utilização da fusão da imagem, que você pode enxergar áreas suspeitas na ressonância, mesmo que você não as veja no ultrassom. E agora a possibilidade de, com estudo biparamétrico, ou seja, utilizando apenas as sequências ponderadas em T2 e a difusão, de descobrir áreas suspeitas, então fazendo um exame mais barato e mais rápido para esse diagnóstico. Aqui a gente tem um exemplo, uma pequena área nodular na linha média da próstata, como vocês podem ver nesse slide, com hipossinal em T2, próximo da uretra, de 4 milímetros. Esse paciente foi submetido à biópsia com fusão e aqui nessas setas vermelhas, vocês observem a direção que as agulhas entraram na próstata para que fosse evitada a uretra. E aqui, marcado os fragmentos que vieram positivos, todos positivos da biópsia do nódulo, um câncer Gleason 3+4.
Aqui o relatório da biópsia mostrando que a área suspeita da ressonância veio com câncer 3+4 e na última linha, no slide, um adenocarcinoma 3+3 em apenas 5% de um fragmento da base esquerda. Bom, vamos falar das conclusões. O que a gente pode tirar dessa atualização e de todos esses trabalhos publicados, principalmente, eu considero os estudos mais importantes, o estudo PROBIS, publicado no The Lancet em 2017, e o estudo Precision, publicado no New England agora em 2018, que a biópsia guiada por ultrassom tem baixa performance no diagnóstico de câncer clinicamente significativo. A ressonância pode seguramente tirar 30% de homens que seriam submetidos à biópsia caso não fizessem a ressonância. E a ressonância multiparamétrica, com a biópsia dirigida pela ressonância, pode reduzir o número de câncer clinicamente insignificante. E, por outro lado, aumentar o número de casos de câncer clinicamente significantes em relação à biópsia aleatória realizada. Então, esse método que a gente tem, que é a ressonância multiparamétrica, junto com a biópsia dirigido pela ressonância, pode funcionar se a gente seguir aquele tripé. Nós temos que aceitar que nós não vamos achar todos os cânceres clinicamente significativos imediatamente. Como os trabalhos demonstraram, aqueles que foram diagnosticados 2 anos após, não tinha nenhum deles com extensão extraprostática. Existe uma variação na literatura no que diz respeito à definição de câncer clinicamente significativo. Alguns serviços consideram 3+3, outros chegam no Gleason 3+4. E por fim, mais importante que todos devem ter em mente, é que você precisa de um aparelho que tenha software e hardware compatível com os critérios mínimos do PIRADS. Esse aparelho pode ser de 1,5 Tesla ou de 3 Tesla. E que essa cadeia de diagnóstico, que esse tripé esteja muito bem embasado. Então, repetindo, no hardware e software específicos, num radiologista que esteja interpretando o exame com um laudo estruturado e com experiência, que tenha pelo menos lido 200 casos de próstata acompanhados de alguém mais experiente, e a biópsia que ela seja realizada por alguém que vai acessar exatamente aquela área. Para finalizar, o trabalho multidisciplinar do radiologista está sempre em contato com o urologista, porque a gente sabe que o câncer de próstata tem múltiplas formas de tratamento, existe a vigilância ativa e todo esse detalhamento deve ser discutido com o urologista para que ele coloque essas opções para o paciente tomar essa decisão junto com ele. Obrigado. Agora, vamos aproveitar esses 10 minutos finais para a gente responder as perguntas, as dúvidas que vocês têm. Vocês podem enviar e eu vou olhando aqui e respondendo. Vou começar com a primeira pergunta aqui do Danilo, que eu considero importante. Ele pergunta se é possível realizar exame de ressonância em aparelho de 1,5 sem bobina endorretal. Sim, Danilo. Na minha experiência, eu trabalho cotidianamente com aparelhos de 1,5 Tesla, até mesmo modelos mais básicos, mais antigos, onde é sim possível desenvolver um protocolo específico que obedeça aos critérios mínimos estabelecidos pelo PIRADS. E aí vai uma dica, quando você vai, o mais difícil é você conseguir uma sequência de difusão de qualidade. E às vezes, para você não precisar chegar no valor 1.400, que é o mínimo estabelecido pelo PIRADS, você pode chegar na difusão até um valor B1000 e pode usar a difusão sintética para chegar em valores de 1.500, 2.000, que vai te dar essa conspicuidade necessária para diferenciar o que é alteração benigna de alteração maligna. Sim, pode me mandar, que eu não recebi aqui.
Aqui, pronto. Na sua opinião, qual a espessura de corte ideal nos estudos da ressonância multiparamétrica da próstata? Danilo, a gente precisa trabalhar com espessura de 3 milímetros nas sequências ponderadas em T2 e nas sequências de estudo dinâmico da perfusão T1. E o PIRADS aceita até no máximo 4 milímetros para sequências de difusão. Então isso ajuda bastante nos aparelhos de 1,5 Tesla, que por vezes você consegue chegar no valor B1400 numa segunda aquisição com esses 4 milímetros com uma qualidade diagnóstica muito boa. Eu acho que tem... Então, só repetindo o que eu falei, que tinha a última parte da pergunta, o valor B mínimo na difusão, você pode usar o B1000 como B mínimo e depois utilizar a difusão sintética, que é disponível com softwares gratuitos hoje, e chegar em 2000 tranquilamente. Aqui, mais uma pergunta. Em todos os exames é obrigatório a perfusão? Não. O que existem 2 trabalhos grandes multicêntricos que estão sendo realizados e devem apresentar os resultados no ano que vem e que estão utilizando o estudo biparamétrico, ou seja, só o T2 e a difusão, como critério diagnóstico. Estima-se hoje que cerca de 35% dos serviços no mundo, uma estimativa extraoficial, já utilizem apenas o estudo biparamétrico. Mas a evidência científica mesmo deve chegar no ano de 2019. E até por isso que eu acredito que ao invés desse ano não ter saído a 3ª versão do PIRADS, saiu um update da 2ª versão, porque eles estão esperando no ano que vem, com base nos resultados desses estudos que vão ser publicados, publicar a 3ª versão, indicando a possibilidade de se fazer o estudo biparamétrico apenas. Na sequência de difusão que eu mostrei, era uma reconstrução da difusão B1000 com o software, então é um valor B2000 sintético, o que você estava vendo lá. E você pode observar que a qualidade da imagem era muito boa e que a conspicuidade acaba deixando apenas o nódulo suspeito branco, com hipersinal, e o restante da próstata fica todo apagado. Isso dá muita segurança você usar um valor B2000 sintético para você diferenciar a patologia benigna de maligna. Vamos ver. Vamos responder mais uma pergunta. Não, aqui está perguntando se todos os casos terão que fazer biópsia. Não. Como eu falei, a ressonância magnética, ela tira 30% dos pacientes que seriam submetidos à biópsia se não fizessem a ressonância, por ser negativa. Então, os casos de PIRADS 1 e 2, cujos pacientes tenham valores de densidade de PSA menor que 0,10 e que não tenham antecedente familiar de câncer de próstata. Isso que dá os 30% que normalmente seriam submetidos à biópsia se não fossem, se não fizessem ressonância antes. E aí tem todo aquelas comorbidades, aqueles contratempos da biópsia, que o paciente fica com sangramento urinário, com sangue no esperma, sangue nas fezes, e às vezes pode até, em cerca de 2 a 3% dos casos, ter a prostatite. Em relação à angulação de eixo para avaliação da próstata, você tem que tomar, quando você usa sem a bobina endorretal, a próstata vai estar em íntimo contato com a parede anterior do reto. Então, os cortes axiais da próstata, eles devem ser perpendiculares à parede anterior do reto. Dessa maneira, você vai ver muito bem a relação
da cápsula prostática, da zona periférica, com os feixes neurovasculares. E, consequentemente, as sequências coronais devem ser paralelas à parede anterior do reto. Olha, aqui tem uma outra pergunta falando se o volume de contraste é fixo ou pelo peso do paciente. No nosso serviço, a gente usa uma limitação que é mais simplificada. Mais ou menos até 80 quilos a gente usa 10 ml de contraste, acima de 80 quilos a gente usa 15 ml. Mas é importante dizer que para exames de estadiamento de câncer de próstata, a gente já não usa mais o contraste e muitas vezes para quem faz exame do SUS aqui no Brasil, como o SUS não paga o contraste, no serviço do SUS eu já uso o estudo biparamétrico, mesmo em pacientes que vão fazer antes da biópsia, e tem tido ótimos resultados com a correlação patológica. A difusão sintética, ela, em alguns modelos de aparelhos mais novos, você tem a possibilidade de tê-la na workstation, que vem junto com a ressonância, mas para quem não tem isso disponível diretamente do vendor, você pode, utilizando, por exemplo, eu tenho o software do Osiris MD, ou no software Horus, você tem a possibilidade de exportar os exames, as imagens DICOM para esses softwares e criar difusão sintética. Próxima pergunta. O T2 axial é um dos mais importantes. Você recomenda a substituição de algum plano para a utilização da sequência volumétrica T2? Boa pergunta também. No nosso serviço, para a gente economizar, a gente faz uma sequência volumétrica para avaliar as sequências no T2 sagital e coronal. E para adquirir o T2 axial, eu adquiro em separado. Dessa maneira, eu consigo deixar o meu protocolo em torno de 15 minutos no tempo total de exame, já que a principal sequência para o estadiamento do câncer de próstata e também para a fusão da imagem, se você for utilizar a biópsia com fusão de ultrassom, é o T2 axial. Então, nessa você precisa de uma sequência de 3 milímetros e com uma resolução maior. Bom, muito bem, vamos terminar por aqui. Obrigado a todos por terem assistido e espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau.